Olá, povo de Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Que a bondade do Senhor esteja no seu coração ainda mais. Que possamos ir mais fundo nele, na presença do Senhor. Deixa eu colocar o cabinho aqui. Isso. Foi, Sarinha, tá bem aí? Então, povo de Deus, estamos aqui para mais uma live exclusiva aqui dentro da Casa Real, onde nós temos uma jornada para construir um exército de famílias, que é precioso, é motivo de muita gratidão e honra poder estar com a sua família, com o seu lar, com a sua casa. Não importa se você está sozinho aí, se nós estamos juntos, nossa casa está junto, com a sua família, com a sua casa. É assim que cada homem, cada mulher de Deus tem que se ver. Ele é um elo na sua ligação, um representante da sua casa, por isso você nunca está sozinho. Deus precisa de alguém que possa se colocar na brecha. Então, se você está com a sua casa toda, amém. Se você está com meia casa ou se está só você, vamos trabalhar juntos no Senhor. Eu quero deixar a Lulu dar uma boa noite dela. Boa noite, é uma alegria estar aqui novamente na nossa segunda live. Eu sei que o Senhor está fazendo muitas coisas nos lares e vai continuar fazendo. E hoje vai ser um momento muito especial, a ministração da palavra, que o Senhor vai mover. Eu sei que o Senhor está liberando muita presença do Senhor dentro do seu lar e vamos caminhar nesse tempinho aqui que vamos estar junto com vocês. Você sabe o assunto que temos hoje, já foi anunciado, nós falamos que iríamos repartir sobre um assunto que é uma chave que mudou a nossa história, a história da nossa casa, que foi a vida no Espírito e uma chave chamada oração em línguas. Eu me converti em 94, a Lulu converteu ali em 96 para 97, mas em 2005, nós conhecemos o poder e a eficácia dessa chave, dessa linguagem sobrenatural de oração que está disponível na minha salvação, que está disponível no meu novo nascimento, que está disponível nesse pacote chamado salvação. E não que nós passamos a orar em línguas em 2005. Não, muito pelo contrário. Eu com 4, 5 meses de convertido, eu já tinha essa chave que eu recebi do Senhor, esse dom de oração em línguas. A Lulu também, logo ela também teve a experiência de ter esse dom, essa ferramenta do Senhor. Mas em 2005, praticamente 10 anos depois, que nós tivemos um entendimento sobre essa chave. E naquele ano, nós nos dedicamos intencionalmente à oração em línguas e nós simplesmente tivemos uma visitação de Deus forte. Enfim, nunca mais fomos o mesmo. Temos um antes e um depois a partir da nossa conversão e um antes e um depois a partir de 2005. E parece que temos a experiência de ter também um antes e depois da quarentena, por aquilo que o Senhor tem feito dentro da nossa casa. E então, eu espero que você esteja com a sua Bíblia, espero que você esteja com o seu caderno, espero que você esteja com a possibilidade de anotar, para que a gente possa trabalhar junto esse tema. É claro que a gente não vai falar diretamente nesse primeiro momento sobre oração em línguas, a gente precisa fundamentar, porque a gente não quer trabalhar com achômetro, a gente também não quer trabalhar com uma experiência pessoal, a gente precisa fundamentar biblicamente aquilo que nós acreditamos. A gente precisa ter a certeza, a conferência de que a Bíblia ela respalda aquilo que a gente acredita. Senão, a gente pode estar numa crendice e não necessariamente na fé. Então, gostaria de pedir para você, se não é muito, você abrir a sua Bíblia em Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, e tem
alguns livros que o Senhor tem nos falado na quarentena. Um deles é Malaquias, também Daniel, mas eu gostaria de abordar inicialmente com Malaquias capítulo 1. Se você puder abrir comigo. Malaquias capítulo 1, deixa eu acho que eu não peguei água, né, Nuno? Tu pega? Malaquias capítulo 1, diz assim, da seguinte forma, eu espero, nós já estamos com 6 minutos, né? Não sei se seria muito importante que estivessem desde esse primeiro momento, porque é um assunto que ele precisa ser compreendido, é um assunto que ele precisa ser entendido. Até queria lhe pedir, se você está dividindo a sua atenção para aquilo que nós vamos falar, são chaves que mudou a nossa história, não mudou só a minha história, essa mesma chave mudou a história do apóstolo Luiz Hermínio, essa mesma chave mudou a história de homens de Deus, os quais são referência para nós hoje. Por isso eu quero poder acrescentar alguma coisa na sua vida. Eu não quero falar como se você não soubesse, só quero acrescentar a porção que Deus me deu, para que ela se una à sua porção e a gente possa ir mais longe juntos. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Obrigado, meu amor. Obrigadinho pela lágrima. Vamos orar. Vamos lá. Você ora, meu amor. Ora. Vamos orar? Pai, nós te adoramos, Pai, nesse momento, Senhor. Nos entregamos diante de Ti mais uma vez, Senhor. Queremos colocar cada lar que está reunido agora para receber da Tua palavra, Senhor. Para receber da Tua porção, Senhor. Que os Teus anjos estejam liberados nesse momento, Senhor. E com qualquer impedimento e qualquer entrave, Senhor, do reino espiritual, Senhor, seja desfeito agora, Pai, no nome de Jesus, Pai. Que os ouvidos se abram agora, Senhor, para ter o entendimento, Senhor, da Tua palavra e entrar nesse entendimento e começar a liberar, Senhor, para que os Teus recursos se acheguem em cada lar, Pai. Sim, Deus. Pai, nós te adoramos e glorificamos o Teu nome, Pai. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Declaramos toda estrutura de pensamento e raciocínio que se levanta com o Teu conhecimento, Sim, Jesus. ela seja reduzida, elevada cativa Amém. ao senhorio de Cristo. Declaramos o Teu amor, o Teu favor e a Tua graça, Sim, ó Deus. abrindo tímpanos, olhos, mentes e corações. Sim, Deus. Declaramos luz nas trevas, declaramos, Aleluia, Pai, Deus. esse rasgado do véu Sim, Jesus. que já aconteceu no Calvário, que já aconteceu nas regiões celestiais. Amém, Pai. E que ele se aconteça também nesse momento, meu Deus, que nada e nem ninguém possa ocupar esse espaço, Amém. Deus, de conexão, além do Seu Espírito Verdade, em nós. Jesus. Deus, nós clamamos pelo sangue, nós Sim, clamamos pelo Deus, nome sim, e Pai. pelo senhorio de Jesus Cristo nesse Aleluia, lugar. Pai. Querido Espírito Santo, Ó Deus. vem Espírito, vem com aquilo que é Teu, vem com o Sim, Teu Deus. ensino, Sim, Pai. vem com aquilo que o Senhor é o próprio ensino. Nós clamamos pelo Senhor, ó querido Espírito conosco. Sim, Nós também ó clamamos, ó Deus, a sim, liberação Pai. dos Teus anjos, Sim, os Teus Jesus. ministros de Sim, guerra. Pai. Sim, Senhor. Os Teus Vem, exércitos Senhor. Vem, estejam ó conosco, Deus. Sim, Pai. Pai, no nome do Senhor Em Jesus. nome de Jesus, Deus, Pai. muito obrigado, Pai. Oh, Jesus. Muito Amém. obrigado, Deus. Muito obrigado. Vou deixar vocês só um pouquinho com eles, depois eu volto. As meninas estão aqui atrás, como sempre, ajeitando, acompanhando se a transmissão ela está devidamente equilibrada. Malaquias, capítulo 1. Nós temos aqui uma das perguntas mais significativas da nossa existência. Para aqueles que acreditam em Deus, essa pergunta está embutida dentro de nós. Às vezes nós, como eu vou dizer, às vezes nós, na nossa sinceridade, a gente consegue sinceridade para admitir isso, mas às vezes não consegue. E não conseguindo, certamente a gente acaba transferindo isso para as pessoas que estão em nossa volta. Mas a verdade é que em muitos momentos, ou em todo momento, uma parte de nós se pergunta como seria o amor de Deus, e se Deus verdadeiramente me ama, e se Deus ama as pessoas, e se Deus ama o mundo, por que
Por que que ele permite algumas coisas, tanto nesse mundo quanto na minha vida? E essa é, de fato e de verdade, a crise do ateísmo em algumas áreas da nossa vida com relação ao amor de Deus. Por que eu falo a crise do ateísmo? Porque isso é o drama do ateu. Eu não acredito das pessoas que não creem em Deus, que se declaram ateu. Eu acredito sim que elas creem em Deus mais do que eu e você. Eu acredito, na verdade, que elas creem talvez mais do que eu e você. Elas creem a ponto de estar brigadas com Deus. Elas creem a ponto de estar numa relação muito traumática com Deus. E você não fica de mal com ninguém que você não acredita que existe, não é verdade? Mas deixa eu te explicar melhor isso como que eu acredito. Eu acredito que o ateu, ele crê tanto em Deus, que ele está de mal com Deus. Porque quando você encontra um ateu, que você começa a derrubar os argumentos dele sobre a não existência de Deus, chega uma hora que se você conseguir cercar bem ele, que ele não tem mais argumento para dizer que Deus não existe, aí ele revela o seu verdadeiro coração. Aí ele vai dizer o seguinte: tá bom, se Deus existe, por que que ele deixa tal coisa acontecer? Se Deus existe, por que que ele não interfere nisso? Se Deus existe, por que que tal... Ah, então na verdade ele não tem um problema com a existência de Deus. Ele tem um problema com a bondade de Deus. No fundo, ele crê tanto em Deus que ele se sentiu ofendido, porque ele entendeu que Deus não é bom. Se fosse, não deixaria isso ou aquilo acontecer, ou faria isso ou aquilo acontecer. Então ele não tem um problema com a existência de Deus. Ele tem um problema com a bondade de Deus. A verdade é que ele crê tanto, que chega a estar de mal com Deus. E ele entra num dilema traumático tão grande com Deus, que não podendo matar Deus do lado de fora, então ele mata Deus do lado de dentro. Que é isso que todos nós fizemos. Quando a gente não pode matar uma pessoa do lado de fora, a gente mata ela do lado de dentro. E é quando a gente decide que essa pessoa não existe, e mesmo que ela more com a gente resolve simplesmente desprezar, fazer descaso. Você já teve brigado com alguém que conversando com você, dentro da sua casa mesmo? Você já teve brigado com alguém que de repente, se alguém agora conversa com você, você faz de conta que ela não existe? O ponto mais alto do ódio não é a raiva. O ponto mais alto do ódio é a indiferença. Então, eu quero dizer que tem áreas da nossa vida que elas se perguntam: cara, Deus realmente me ama? E aqui nós temos uma pergunta. O próprio Deus, já que o povo não tinha coragem de falar, mas Deus lia dentro do coração deles. E Deus conversa não é com a minha boca, Deus conversa com o meu coração. Deus não conversa com os meus lábios, Deus conversa com o meu coração. Você e eu podemos conversar com os nossos lábios, porque os meus lábios podem falar coisa que o meu coração não está sentindo e a gente conversa. Agora, com Deus não dá para enganar. Não importa o que eu digo, Deus, ele se relaciona com o que está no meu coração. Então, e Deus leu no coração do povo, no seu povo, e liberou essa palavra pela boca do profeta Malaquias, dizendo: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Uau! É muito importante que você esteja lendo esse versículo agora, esse versículo 2 na sua Bíblia, Malaquias 1:2. Malaquias é o último capítulo do Antigo Testamento. O Senhor usa a boca de Malaquias para revelar o coração das pessoas. E ele diz assim: eu vos tenho amado. Deus está dizendo o seguinte: Deus, eu tenho amado vocês. Agora, eu percebo que dentro do coração de vocês
tem uma pergunta. No que o Senhor nos tem amado? Se a gente está passando uma situação tão difícil. No que o Senhor tem me amado? Por que Ele permitiu, então, que o meu filho morreu? Por que Ele permitiu que o meu sócio me traiu? Por que Ele permitiu que tal coisa aconteceu? Por que Ele não faz isso que eu tanto peço? Se eu estou pedindo, e está na Bíblia, inclusive, eu deveria ter direito. Nós temos dentro de nós, muita dificuldade de se relacionar com o amor de Deus. A gente consegue até se relacionar com a lei de Deus, mas não consegue se relacionar com o Deus da lei. É uma pergunta. E Deus fala assim, olha, eu vos tenho amado, mas vós, versículo 2, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Olha, todos nós temos dentro de nós uma grande dificuldade de se relacionar com o amor de Deus, sendo que em nossa volta parece que há tanta injustiça. A gente vê uma pessoa má prosperando, a gente vê uma pessoa boa sofrendo necessidade, a gente vê pessoas ruins felizes, a gente vê pessoas boas tristes, a gente vê coisas acontecendo que nos faz, a gente vê uma pessoa ofertante, dizimista, muitas vezes passar uma necessidade, a gente vê quem não oferta, quem não dizima, ainda rouba, está vivendo numa situação financeira positiva. Então, a gente vê um bebê aos 8 meses, né, de gestação, às vezes nascer e não viver, enfim, acontece tanta coisa, e a nossa natureza, no fundo, na dúvida, por não entender o amor de Deus, ela vai se agarrar em outras coisas. Então, a pergunta está aqui. O próprio Deus é que revelou o que estava no coração deles. É como se Deus pudesse chegar para mim e para você e dizer, eu te tenho amado todo o tempo. Eu te amei antes da fundação do mundo. O Senhor me amou antes da fundação do mundo. O Senhor me amou em todo o tempo, sim. Por que o Senhor me deixou eu ser abusado quando era criança? Onde que o Senhor estava? A gente tem muita pergunta. E essas perguntas estão no nosso inconsciente. A gente muitas vezes não tem coragem de falar isso para Deus. Então ela se revela em mágoa, ela se revela em frustração, ela se revela em incredulidade, ela se revela até mesmo em fugas, rebeldias, enfim. E então o ponto de partida, vou voltar, porque agora eu vou um pouquinho mais para frente. Versículo 2, vou repetir. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em quem nos tem amado? Aí o Senhor vai responder a essa pergunta. E o Senhor diz, eu vou mostrar para vocês que eu tenho amado vocês. E olha o que ele responde. Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó. Porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Uau! Deus provoca uma conversa comigo, com você, e ele diz, eu tenho te amado, mas eu vejo que no fundo, no seu coração, você se pergunta, no que Deus tem me amado, se eu ainda tem tantas coisas que eu gostaria que ele tivesse feito diferente, ou arrancado, ou dado, enfim. E o Senhor responde, eu vou te mostrar que eu tinha te amado. Eu não amei, não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú e eu fiz dos seus montes uma assolação. Pergunta, irmãos, uma pergunta. O que tem a ver Esaú e Jacó com o amor de Deus? O que tem a ver Esaú e Jacó com o fato de eu não ter uma compreensão, uma relação positiva com o amor de Deus? É tão interessante que o próprio apóstolo Paulo,
o próprio apóstolo Paulo, ele exclama sobre esse amor difícil de entender, sobre esse amor difícil da gente compreender. Isso está em Romanos, no capítulo 9, versículo 9 também. Eu vou pedir para você abrir lá. Eu vou pedir para você abrir Romanos 9, capítulo 9. Paulo, ele exclama sobre essa dificuldade do ser humano compreender o amor de Deus. Diz assim, versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: porque a palavra da promessa é esta, : por este tempo virei e Sara terá um filho, e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. Ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que o chama, já fora dito a ela: o mais velho será mais servo do mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém aborreci Esaú. Uau! Paulo, ele faz referência sobre isso, dizendo que Rebeca, grávida de gêmeos, os bebês não tinham nem nascido, não tinham feito nem mal nem bem, e Deus já disse: olha, amei um e aborreci outro. Que tipo de amor é esse? Que justiça seria essa? Que Deus de amor é esse? Onde que está a justiça nisso? Se um bebê que não nasceu, não fez mal nem bem, Deus já disse que está rejeitado. Amor difícil de compreender esse. Versículo 14. O próprio apóstolo Paulo, sabendo que essa pergunta brotaria dentro de mim, dentro de você, ele faz ela. Que diremos, pois? A justiça da parte de Deus? Ele diz: de modo nenhum. De modo nenhum. Como está escrito em Romanos, capítulo 3, versículo 3 e 4, dizendo o seguinte: seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Agora, Paulo exclama. Então, como que poderíamos explicar isso? Já que Deus leu no coração, meu e seu, que ele disse: eu tenho te amado todo o tempo. Mas você se pergunta, no que de fato o Senhor tem me amado? E ele responde essa pergunta, apontando para o nascimento de Esaú e Jacó. Seria a melhor maneira para a gente compreender isso. Vamos na raiz do negócio? Vamos lá dentro. Gênesis 25. Vamos lá. Lá onde tudo aconteceu. Gênesis 25. Gênesis, capítulo 25. Gênesis 25. Gênesis 25, versículo 27. Vamos lá? Versículo 22, vamos lá. Eu sempre vou puxando. Versículo 21. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, porque eu vivo. Consultou ao Senhor, respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Olha que coisa forte. Rebeca está grávida, mas começa um rebuliço dentro do ventre dela. Rebeca vai para o seu quarto orar, bate uma ultrassom celestial, e Deus fala: olha, existem 2 crianças aí. E a mais velha vai servir a mais moça. Coisa difícil de entender isso. A própria Rebeca, eu penso que ela teve muita dificuldade de discernir que isso foi uma voz que veio de Deus. Por quê? Porque Rebeca conhecia muito bem a bênção da primogenitura.
Rebeca conhecia muito bem que o que nascia primeiro, ele tinha a primazia sobre a casa. Inclusive, é a partir de Abraão, quando um pai se ele tinha 4 filhos, na hora de repartir a herança, repartia por 5. Porque o primogênito, ele ficava com 2 partes da herança, isso é bíblico, não é tradição judaica, e o primogênito ainda ficava tinha a representatividade do pai dentro da linhagem. Pois bem, e agora Deus fala para Rebeca que ela está grávida, mas que o mais velho vai servir ao mais moço, mas é o que Deus falou. Versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú perito e caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça, porém Rebeca amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo, Esaú, vamos ler certo. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido Esaú, vindo do campo, e lhe disse: peço-te que deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido, cansado. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto a morrer. Do que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Esaú pão e cozido e lentilhas. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Saul o seu direito de primogenitura. Versículo 30. Peço-te que... 30. Ele disse: peço-te que me deixe comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou merecido. Daí passou a chamar-se Edom. Vamos entender isso. Esaú, no dia que ele negociou o seu direito de primogenitura, por causa de um prato de comida, ele deixou de ser chamado Esaú e passou a ser chamado Edom, que quer dizer vermelho, que é a mesma palavra para Adão, que quer dizer vermelho. Que nesse dia, entenda uma coisa, Esaú ele era o primogênito, por causa de um prato de comida, porque ele negociou seu direito de primogenitura por um prato de comida, ele caiu desse lugar de primogenitura, caiu para o nome Edom, Adão. Você conhece alguém que antes dele já tinha caído da vida espiritual de Deus por causa daquilo que escolheu comer? Pois bem, é disso que eu gostaria de te falar. O dia que Adão escolheu comer daquilo que Deus falou para Adão não comer, Adão morreu espiritualmente. E quando Esaú, que tinha o direito de primogenitura, ele decidiu negociar o seu direito de primogenitura, ele foi batizado com o nome de Edom. Naquele dia, Esaú cai do direito de primogenitura, do direito que temos no primogênito, que é Cristo, e ele cai para a vida caída de Adão. Vamos entender agora um pouquinho melhor sobre isso. Eu preciso muito da sua atenção. Rebeca, ela é na Bíblia o maior símbolo da igreja. Por quê? Abraão foi chamado pai da fé. E Isaque, ele é a maior simbologia da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro.
Porque Isaac passou pela mesa do sacrifício. Isaac, quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, saiba, não quero pregar heresia, não quero ensinar heresia, só quero que você pense comigo. A fé não nasceu no homem. Quando a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, é porque Abraão aceitou o desafio de representar a Deus naquilo que Deus faria na sua maior grandeza, que era o quê? Matar o seu próprio filho. Quando Deus... Porque quem matou Jesus não foi os judeus, quem matou Jesus não foi os romanos, quem matou Jesus foi o seu próprio pai. Deus matou Jesus. Está escrito em Isaías capítulo 53 que a Deus aprouve moê-lo. Por isso que foi a maior representatividade de amor. Não foi Deus mesmo se matar, mas matar o seu filho. Porque não existe dor maior do que essa. E quando Deus falou, Abraão, mate seu filho, Abraão aceitou o desafio de representar a Deus na maior obra redentora que Deus fez. E então, por isso ele foi chamado pai da fé. E Isaac, ele é a maior simbologia da pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro, na Bíblia Sagrada. É por isso que nós temos essa analogia muito poderosa. Abraão, pai, representando Deus, ele manda um moço, que é o Espírito Santo, num lugar longe, buscar uma esposa para casar com o seu filho Isaac, que é exatamente o que Deus fez. Deus enviou o Espírito Santo para vir na terra, buscar uma esposa para casar com seu filho Jesus Cristo. E Rebeca é, portanto, o maior símbolo da igreja. A maior simbologia da igreja, porque todo o tempo, as mulheres citadas na Bíblia, a mulher na Bíblia, ela tem sempre uma faceta representativa, profeticamente falando, da igreja. Mas Rebeca é a personificação da igreja. Porque Rebeca foi a mulher escolhida e trazida para casar com Isaac. Ela representa verdadeiramente a igreja. E o que acontece? Ela agora está grávida. E ela está grávida de duas crianças. Entenda uma coisa. Vamos ter que ir por parte para a gente entender isso. Você já ouviu falar sobre a glória da segunda casa ser maior do que a primeira? Talvez você já tenha me ouvido falar uma vez. Talvez você já tenha me ouvido falar 2 vezes. Mas se você me permitir, falarei uma 3ª vez. Deus, fica muito claro pela palavra de Deus, desde quando ele anuncia o evangelho ao pai da fé, Abraão, Deus, ele sacrifica o primeiro e ele abençoa o segundo. Por isso que Abraão, antes de ter Isaac, ele teve um filho chamado Ismael, que Deus disse, libera Ismael, porque a promessa está sobre Isaac. Isaac engravida sua esposa, a maior simbologia da igreja, que é Rebeca, e essa mulher tem 2 filhos, gêmeos. E Deus fala para Isaac, a promessa vai estar, a bênção vai estar sobre Jacó, porque aborreci Esaú, amei Jacó. Deus aborrece o primeiro e ele ama o segundo. Esse Jacó tem 12 filhos, um deles ilustre, chamado José, que vinha a ter 2 meninos também. Quando o seu pai, Jacó, avô dos seus 2 meninos, já está velhinho, cego, vendo que o avô podia morrer a qualquer momento, como ele era um patriarca, o filho chama o pai para abençoar os seus 2 meninos, o avô vem abençoar os netos. O que acontece? Na hora, como ele está meio cego, ele põe a mão direita sobre o mais moço e a mão esquerda sobre o mais velho. Já é José, preocupado, que o pai trocou as mãos. Pai, o Senhor trocou a mão. Jacó diz assim, deixa meu filho que assim seja. Porque Deus de novo estava rejeitando o primeiro e abençoando o segundo. Esse José, ele foi para dentro do Egito, se tornou um governador, levou sua família para lá, seu pai e seus irmãos, que se tornaram uma grande nação. Mas depois que José morre, ele se torna escravo no Egito. Deus levanta um homem chamado Moisés para libertá-lo com uma promessa que aquele povo seria arrancado
do Egito para ser introduzido em Canaã. O que acontece? De fato, aquele povo sai, mas a primeira geração não entra. Quem entra em Canaã é a segunda geração, porque Deus aborreceu a primeira e de novo estava abençoando o segundo. Esse mesmo Moisés, quando ele sobe no monte para receber as tábuas da palavra de Deus, o que acontece quando ele desce com as tábuas da palavra de Deus? Acontece que ele vê o povo adorando o bezerro de ouro, ele quebra essas palavras, ele quebra as tábuas da lei. Depois ele tem que subir de novo para reescrever, porque era Deus rejeitando o primeiro e abençoando o segundo. Quando o povo de Deus, então, entra na terra de Canaã, Deus levanta um rei chamado Saul, que logo Deus diz assim, rejeitei Saul, já tem um rei preparado para mim segundo o meu coração, e Deus rejeita o primeiro rei chamado Saul e abençoa o segundo rei, que é Davi. Deus de novo estava rejeitando o primeiro e abençoando o segundo. Um dia, esse Davi decide fazer uma casa para Deus, construir um templo para Deus, uma casa para Deus. Deus fala assim, meu filho, você não vai construir não, você vai levantar os recursos, seu filho Salomão vai construir. E Salomão então constrói essa casa. Essa casa era o templo de Deus, era o endereço de Deus na terra, era onde Deus habitava para responder para o seu povo. Pois bem, um dia, Nabucodonosor, uma figura inimiga, se levanta entre Jerusalém, arrebenta com a casa do Senhor, destrói os muros, põe fogo em tudo e leva o povo cativo à Babilônia, debaixo de uma promessa de Deus que depois de 70 anos eles voltariam para reconstruir esta casa do Senhor. E quando eles voltam para reconstruir, as palavras proféticas sobre ela eram que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira, porque Deus de novo estava rejeitando o primeiro, estabelecendo a glória dele sobre o segundo. O que representa tudo isso que eu falei até agora? A primeira casa caída e destruída representa a minha e a sua queda em Adão. E a glória da segunda casa representa a minha e a sua reconstrução na pessoa de Cristo. Quando eu nasci de novo, quando você nasceu de novo, começa um processo de restauração nessa casa caída em Adão. Mas agora Cristo em vós, esperança da glória, uma reconstrução começa. E a glória dessa segunda casa será muito maior do que a primeira. O que Deus está dizendo, que todas as tuas mazelas que você tem, não há de se comparar de ruim com a glória que Ele tem para fazer sobre você a partir de Cristo. Isso não é uma mera doutrina, isso é uma realidade espiritual, isso não passa meramente pelo ensino teológico. O novo nascimento é uma realidade espiritual que acontece dentro de mim, dentro de você, quando o nosso espírito, ele nasce de novo e ele é transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você tem uma ressurreição espiritual dentro de você, ainda que numa casa caída, porém aqui dentro o teu espírito nasceu de novo, se é que você nasceu de novo. É por isso que esse templo, é por isso que essa casa, o templo aonde Deus estabeleceu que era a casa dele, esse templo era tripartido. Ele tinha um lugar, o átrio, ele tinha um lugar santo, e ele tinha um lugar chamado Santo dos Santos, um lugar mais interno, um lugar onde a arca de Deus era estabelecida, a presença de Deus estava ali. Importa dizer que esse templo, todo o templo, falava de mim e de você. Porque nós somos tripartido. Importa dizer que ali, naquela primeira casa que foi destruída, que ela foi arrebentada, essa primeira casa, no lugar, no átrio, no pátio, todo mundo podia entrar. Porque isso aqui é o pátio. Você cumprimenta qualquer pessoa, até quem você não gosta. Todo mundo tem acesso aí. Mas existe um segundo estágio aqui dentro, que é chamado lugar santo, que é a sua alma. Na sua alma, nem todos podem acessar. A sua alma você só permite entrar aqueles a quem você gosta, aqueles a quem são mais chegados. Mas existe um lugar mais interno, que é o seu espírito, que é o lugar santo dos santos. No lugar santo dos santos, na figura das realidades espirituais, naquele templo, naquela casa, só o sumo sacerdote podia entrar. Porque dentro do seu espírito, só o sumo sacerdote Cristo pode entrar.
E aquele véu que separava o lugar santo dos santos significava que Deus não podia mais ser acessado em mim e em você na queda. Quando Cristo veio, ele rasgou o véu. O novo nascimento pôde acontecer. Entenda uma coisa. Até que um homem e uma mulher, até que Cristo não ressuscitasse dentre os mortos, um homem e uma mulher não poderiam nascer de novo. Vou repetir isso. Até que Cristo não ressuscitasse dentre os mortos, uma mulher, um homem, não podia passar pelo novo nascimento. Por quê? Porque ainda imperava a morte. Romanos capítulo 6. Porque pelo pecado a morte entrou no mundo e a morte passa por todo o gênero humano. Olha, vou repetir isso. Romanos capítulo 6. Porque por um pecado a morte entrou no mundo. A morte passa por todo o gênero humano. Porque todos pecaram. Sabe o que significa isso? Deixa eu lhe dar um pensamento aqui. Antes, quando você foi projetado de dentro do seu pai, através de um coito, hoje, a ciência nos diz o seguinte, você saiu numa corrida com bilhões de concorrentes. Se eu falasse para você, olha, eu vou colocar você numa corrida que se você chegar em primeiro colocado, você vai escolher o prêmio que você quiser. O que você quiser, o que você quiser. Você, uau! Como é que vai ser essa corrida? Você vai disputar com bilhões com você. E você vai dizer na hora, não, nem vou, eu não vou nem entrar. Pois bem, foi isso que aconteceu. Você saiu, quando você saiu do coito do seu pai, era uma corrida de milhões, de bilhões, e você chegou primeiro. Exatamente por como você foi planejado. Mais que vencedor. Só que quando você caiu em Adão, você morreu. Quando você cai num ventre adâmico, quando você mistura o sangue de Adão, você morreu. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou por todo o gênero humano. Por isso todos pecaram. Ali você morreu espiritualmente. Toda criança, ela nasce em Adão. Espiritualmente morta. Toda criança nasce em Adão. Por isso não existe a possibilidade de você ir para o inferno. Não existe a possibilidade de você ser condenado. Eu e você já nascemos condenados. Já nascemos caídos em Adão. Pelo pecado e na morte. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Agora, para aquele que crê, então ele pode sair dessa condenação. E é quando o seu espírito nasce de novo. Porque você é um espírito que possui uma alma e que mora no corpo, num corpo. Adão era um espírito, possuía uma alma, morava no corpo. O dia que Deus disse, se você comer dessa árvore, você vai morrer, Adão comeu e morreu. Mas Adão foi enterrado? Não. Adão foi sepultado? Não. Adão continuou sendo Adão. Inclusive, Deus até continuou falando com ele. Só que Adão estava espiritualmente morto. Ele foi desligado da sua fonte. Ele foi desligado da sua origem. Por isso que quando uma pessoa aceita Cristo Jesus, o seu espírito é nascido de novo. Ela é reconectada com a sua origem. Então, aquele gene de mais do que vencedor, ele volta. Porque a vida de Deus agora está em você. Tem um gene de Deus em você, tem um cerne de Deus em você, mas nessa casa caída, chamada Adão. É por isso que agora começa uma nova realidade comigo e com você. Mas antes de entrar nessa nova realidade, eu gostaria que você lesse comigo João, capítulo 2. Por favor, João, capítulo 2, versículo 19, 16, 17. Eu vou ver junto com você. João, capítulo 2, versículo 16, 17. Onde vai estar? Aqui, versículo... Obrigado, meu amor. Versículo 19. Jesus,
capítulo 2 do Evangelho de João, versículo 19, Jesus lhe respondeu. Ouça, meu irmão, enquanto você procura. Um dia Jesus olhou para aquele templo e ele falou para os judeus. Jesus lhes respondeu, eu vou destruir esse templo em 3 dias e reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado esse santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Por favor. Um dia Jesus passou na frente daquele templo, que era a casa de Deus, e ele disse, eu vou destruir esse templo em 3 dias e vou destruir e reconstruí-lo em 3 dias. E eles disseram, esse cara realmente ele é maluco. Porque nossos pais levaram 46 anos para fazer essa casa. E eles que destrói ela e constrói ela em 3 dias, ele realmente está fora. Mas João diz, ele porém se referia ao santuário do seu corpo. O que Jesus estava dizendo, essa casa, que você chama de casa de Deus, que você chama o endereço de Deus, isso aqui toda a vida foi uma analogia, foi uma pedagogia. Agora, com a minha morte e ressurreição, eu verdadeiramente, Deus vem habitar aonde Ele sempre quis habitar, que foi dentro do homem. Por que 3 dias? Porque a morte e a ressurreição de Cristo levaram 3 dias. Então, quando uma pessoa aceita Jesus Cristo de fato e de verdade, aquela escrita, aquele ensino, deixa de ser. E Deus vem habitar dentro de mim e dentro de você e de todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isso é um novo nascimento. Isso é que Jesus tentou falar para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Por que eu estou falando isso? Ouça, tem muitas pessoas que frequentam cadeiras e bancos da igreja e que nunca nasceram de novo. Eu já falei isso em algum lugar, mas eu volto a repetir aqui. Eu tinha uma cachorrinha poodle que eu treinava ela. Eu ensinava ela todo o tempo. Pegue lá uma Bíblia para mim. Eu ensinava ela todo o tempo. Pega a Bíblia para mim. Qualquer uma. Eu ensinava ela todo o tempo. E eu treinei a nossa cachorrinha poodle. Eu dizia para ela, vai, ela vai. Eu dizia, vem, ela vem. É muito interessante. Mas quando eu dava a nossa cachorrinha um prato de alface para ela comer, ela não se interessava. Por quê? Porque ela não tinha uma natureza de coelho para se interessar pelo alface. Mas ela entendia algumas coisas, alguns comandos que eu dava. Às vezes parecia até que ela queria conversar comigo. É muito interessante porque tem muitas pessoas que vivem e frequentam bancos de igreja, cadeiras na igreja, mas que de fato não nasceram de novo. Elas foram treinadas na sua mente. Sabe dizer, Jesus te ama, está amarrado, sangue de Jesus tem poder. Mas quando você dá um prato de comida para ela comer, ela não tem uma natureza que responde para esse tipo de comida. Por isso é necessário nascer de novo. Por isso, esposa que não tem um marido convertido, marido que não tem esposa convertida, pais que não têm filhos convertidos, irmãos que não têm irmãos convertidos, filhos que não têm irmão convertido, filhos que não têm pais convertidos. Não adianta você pedir para ele orar, para ser sacerdote, para ela ser sujeita, se ela não tem uma natureza que responde para esse tipo de instrução. Não adianta. Necessário vos é nascer de novo. E quando uma pessoa, então, nasce de novo, é por isso que é preciso compreender meu novo nascimento. Se eu de fato nasci de novo, eu preciso entender que há uma natureza de Deus dentro de mim, a natureza de Cristo dentro de mim. É por isso que Jesus fala a respeito de João Batista. Se você quiser, a gente pode até abrir junto. Está em Mateus capítulo 10, versículo 11. Jesus diz a respeito de João Batista. Talvez se você nem abrir, eu vou abrir bem rápido. Mateus 10, 11. Jesus diz assim, oh meu Deus, onde é que está? Deixa eu ver. Agora eu vou ter que realmente procurar. Vamos lá.
Deixa eu procurar aqui, me perdoe, meu irmão. Aqui. Deixa eu ver. Jesus de João Batista. O seguinte, eu acho que agora é que eu acertei. Vamos lá, está em João, capítulo... Vamos lá. Ver se eu consigo. Ver se eu consigo achar. Eu queria muito achar. Não queria que você perdesse o raciocínio comigo. Vamos lá. Ok. Mateus 11, capítulo 11, e não 10, 11. Jesus disse, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Por favor, obrigado por você ter me esperado, demorei para achar aqui, mas Jesus disse, dos nascidos de mulher, do que passou pelo ventre humano, daqueles que foi nascido da carne e de sangue, dos nascidos de mulher, não houve maior do que João Batista. Uau! Não houve maior do que João Batista. Porém, o menor nascido no reino de Deus é maior do que João Batista. Deixa eu falar uma coisa para você, que para você pode ser um escândalo. Mas Jesus, enquanto homem, era menor que João Batista. Por isso que, para que se cumprisse a lei, Jesus ele foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado por João Batista, João Batista disse, não pode? Você, o Messias, eu vim preparar o caminho para você. E Jesus disse, não, João Batista, mas para que se cumpra toda a lei, você me batiza. E vou falar mais. Um dia, os fariseus perguntaram para Jesus, com que autoridade você diz essas coisas? E Jesus perguntou, eu vou responder para vocês com outra pergunta. Da onde procede o batismo de João Batista? Procede de Deus ou procede dos homens? E os fariseus e sacerdotes pensaram, se a gente disser que procede do homem, vai ser complicado, porque o povo estima João Batista como um grande profeta. Se a gente disser que o batismo de João Batista procede de Deus, João Batista batizou ele e anunciou ele. Então, ele vai dizer com que autoridade que João Batista me deu. Então, eles disseram, não sabemos responder não. Eles também não respondem para vocês. Porque se vocês não entenderem no espiritual o que aconteceu, eu não vou nem conversar com vocês. Por isso que o Jesus, homem, ele fez milagres, mas ele nunca converteu ninguém. Ele não converteu ninguém. Porque até que Jesus não ressuscitasse, um homem, uma mulher, não pode nascer de novo. Quando Jesus ressuscitou, ele nasceu no reino de Deus. E agora, eu e você, quando aceitamos a Cristo, passamos pelo novo nascimento, o nosso espírito nasce no reino de Deus. Por isso que vós já não sois mais desse mundo. Mas o teu espírito não é deste mundo. Por isso que você já nasceu no reino de Deus. Por isso que Jesus fala, o menor nascido no reino de Deus é maior que João Batista. Não houve maior que João Batista na terra. Mas João Batista morreu antes de Jesus ressuscitar. Ele não teve a oportunidade de nascer de novo. E você, quando nasceu de novo, o crente mais fraquinho que existe, Jesus está dizendo, o crente mais fraco que existe é maior do que João Batista. E se João Batista é maior de todos, ele foi maior que Abraão, maior que Moisés, maior que Isaac, maior que Elias, maior que Isaías. Então João Batista foi maior que isso tudo. E agora Jesus vai dizer, você que já passou pelo novo nascimento, você é maior que eles tudo. A questão é o quanto que eu acredito nisso ou não.
Porque no meu espírito foi ressuscitado na ressurreição de Cristo. E agora, voltemos para dentro da barriga de Rebeca, que ela é a igreja. Então, Esaú, que por causa de um prato de comida, cai do direito de primogenitura, cai de Esaú para Edom, para Adão. É exatamente isso que acontece dentro de mim e dentro de você. O que Rebeca tinha no ventre, duas naturezas. Uma que nasceu primeiro, mas caída naquele que decidiu se alimentar fora de Deus e morreu. Mas uma segunda natureza, no teu espírito nascido de novo. E agora você está debaixo de uma palavra. Por isso que você tem uma guerra dentro de você. O espírito e a carne. O espírito e a carne. Vamos lá. Aonde que está isso? Vamos lá. Está em Romanos. Ou está em Gálatas? Deixa eu ver. Romanos, que fala sobre o espírito e a carne. Deixa eu ver. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Eu acho que é isso que eu quero. Gálatas 24, versículo 21. Gálatas 24, versículo 21. Irmãos, nós estamos num ensino aqui. Eu espero que tem dia que eu estou debaixo do espírito da profecia. Hoje eu sinto que eu estou debaixo do espírito de ensino. Dizei-me, versículo 21. Dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Uma da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne. E o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegorias. Porque essas 2 mulheres representam 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão, que é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, que é a vossa mãe. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera na carne perseguiu o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Entenda isso. Ismael, filho na carne. Isaque, filho do Espírito. Ismael, ele vai ler as Escrituras Sagradas. Ismael perseguia Isaque. Ismael incomodava Isaque. Ismael queria acabar com Isaque. Exatamente. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne persegue o que nasceu segundo o Espírito. Assim também é agora. Vou repetir. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Por isso, do ventre de Rebeca, havia uma luta de 2 naturezas, que é dentro de você, porque eu sou igreja, você é igreja. Uma natureza, assim a carne persegue o Espírito. Aqui dentro e os de fora. Quem é da carne persegue quem é do Espírito. Por isso, quando eu ensinar você sobre oração em línguas, você vai encontrar um monte de teólogo que não ora em línguas, que vai explicar tudo ao contrário, porque quem está na carne persegue quem é do Espírito. Porque quem vive no Espírito, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Tem uma guerra dentro de você. Tem uma natureza caída em Adão. Só que se você nasceu de novo, tem uma natureza do Espírito. Pastor, por isso que é tão difícil? Claro, Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que eu não quero fazer eu faço. Mas glória a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. O que é glória a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus? Qual era a palavra profética para Rebeca? O mais velho que nasceu primeiro em Adão vai servir o mais moço que nasceu depois. Cristo em vós, esperança da glória. Então eu tenho uma promessa. Que a minha carne vai se submeter ao Espírito. É por isso que Jesus, quando foi entrar em Jerusalém, ele disse, eu quero um burrico, uma jumenta que nunca foi montada, para entrar dentro de Jerusalém, desfilar no meio do povo. Eu fico imaginando, os discípulos disseram, o nosso mestre está doido. Ele quer entrar no meio do povo, montado numa jumenta que nunca foi montada na vida. Parece que eu já estou vendo o mico aqui. Ele vai subir em cima da jumenta, ela vai dar um salto, um pinote, vai jogar ele lá na frente, vai ser vergonheira para nós tudo que é discípulo aqui. O que aconteceu? Trouxeram uma jumenta que nunca foi montada.
Jesus sobe em cima e ela parecia uma eguinha de hotel fazenda. Pocotó. Jesus estava dizendo o seguinte, que a jumenta sou eu e você, a minha e a sua natureza caída em Adão. Rebelde, que não se submete a Deus. Mas debaixo da natureza do Espírito, ela vai para o seu lugar de origem. Ela vai andar debaixo da vontade de Deus. Por isso que há duas naturezas dentro de mim. É por isso que quando Deus falou para Gideão, Gideão, pegue a parelha de boi do seu pai, a saber, o segundo boi, e sacrifica. E com esse sacrifício do segundo boi, pega a parelha de boi do seu pai, destrói o altar de Baal que está na casa do seu pai, pega o segundo boi, ele fez questão de dizer, o segundo boi, e sacrifica. Sacrifica e levanta um altar para mim. Porque boi fala de sacrifício e boi fala de força. O primeiro não se sacrifica. Só o segundo. A natureza adâmica não se sacrifica. Por isso Deus me deu uma natureza quebrantada que se sacrifica em Cristo Jesus. O que eu quero dizer com isso? Vamos voltar para onde começamos. Está aí aonde começamos. Começamos em Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Para entender o que nós começamos. Por favor, Malaquias capítulo 1. Me perdoe. Malaquias capítulo 1. Capítulo 1. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em quem nos tem amado? E Deus responde o dilema. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse, porém, o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú. E disse, Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Agora, olha o que acontece. Se Edom diz, versículo 4, Malaquias 1,4. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, povo contra quem o Senhor está sempre irado. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Deus fala o seguinte, eu tenho amado você, e você pergunta, no que o Senhor tem me amado? Se eu amei Jacó e aborreci Esaú. Esaú, que caiu em Edom, quando perdeu o direito de primogenitura. E ele diz, tem mais uma coisa, se Edom disser, foi destruído, mas eu vou me reconstruir as ruínas, eu mesmo, Senhor, derrubo tudo. O que Deus está dizendo? Sempre que você querer construir a sua vida, edificar a sua vida na sua natureza caída, o próprio Deus destrói. Para que você não prospere naquilo que é morte. Por que a gente sofre? Porque a gente quer educar a velha natureza. E Deus está dizendo o seguinte, não tente educar a velha natureza. Eu já te dei uma nova natureza para você viver nela. Edifique a sua nova natureza. Em Adão, sua velha natureza nunca vai compreender isso. O conceito da carne sobre o amor é, Deus me ama é igual a, Ele fará todas as minhas vontades. No meu espírito, não. No meu espírito, não. É por isso que você possa me perguntar, começou às 8, já é 9h04. E o assunto era oração em línguas. Sim, só que não adianta eu falar para você sobre a edificação da sua nova natureza, se a gente não compreender essas verdades que aqui foram estabelecidas. Eu morri em Adão. E Deus me deu um novo nascimento, Deus me deu uma nova natureza. Então, fora da minha nova natureza, não adianta eu querer perdoar quem me ofende. Por quê? Porque não tem perdão nela. Fora da minha nova natureza, eu não adianta querer amar minha esposa, porque não tem amor nela.
Tudo que eu quiser construir na minha nova natureza, o próprio Deus derruba para que eu não prospere naquilo que Ele já rejeitou. Ele já me deu uma nova natureza. Eu preciso trabalhar na edificação da minha nova natureza. É por isso que a Bíblia fala em uma coisa, que eu vou falar que é algo mais forte ainda, que é sobre o arrependimento. Isso está escrito em Hebreus. Em Hebreus. Deixa eu ver se eu acho. Está aqui em Hebreus. É muito forte isso aqui. Hebreus, versículo 12. Diz assim. Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Diz assim: atentando diligentemente, para que ninguém seja faltoso, separado da graça de Deus, nem haja em vós alguma raiz de amargura, que brotando em vós vos perturbe, e por meio dela muito seja contaminado, nem haja algum impuro ou profano como Esaú. Vou repetir. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Em Adão, na minha natureza adâmica, na minha natureza caída, eu estou separado da graça de Deus. Porque a graça de Deus foi o fato de que Ele já pagou o preço do meu pecado. Ele já me transportou da morte para a vida. Ele me deu uma nova natureza para mim edificar e andar nela. Que nela eu não preciso querer ser santo, porque ela já é santa. Nela eu não preciso querer ser puro, porque ela já é pura. Por isso eu preciso edificar a minha nova natureza. Um homem missionário foi numa aldeia e chegou lá. Ele trabalhou nessa aldeia 1 ano e meio. E ele só conseguiu converter um índio só. E depois de 1 ano e meio, ele só tinha um discípulo. E ele ficou muito desanimado. Ia dar 2 anos, ele saiu, precisou sair, voltar, foi para outros movimentos. Ele passou anos, uns 8, 10 anos, ele voltou nessa aldeia. Tinha só um índio convertido mesmo. E ele ficou umas semanas lá e ele viu que o índio realmente guardava a fé, como naqueles dias em que ele ainda estava com ele 8 anos atrás. E ele perguntou: como que você conseguiu se manter nisso? Ele disse: eu tive um sonho. Eu sonhei com um cachorro branco, que era bom, e um cachorro vermelho, que era mau. E os dois sempre queriam se brigar. E eu via que o vermelho sempre ganhava. E o que você fez? Dentro do sonho, eu comecei a dar comida só para o branco. Eu não alimentava o vermelho. E o branco começou a vencer. Então não adianta você querer, na sua carne, ser santo. Na sua carne, ser puro. Na sua carne, ser bom. Na sua natureza adâmica, querer viver as coisas de Deus, porque ela está separada da graça de Deus. Edifique a sua nova natureza, porque ela por si só se encarrega de mortificar a sua velha natureza. Por isso nós vamos chegar na oração em línguas, como na meditação na palavra, como na adoração. Mas nós vamos chegar lá. Agora, eu estou ainda em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 16. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção,
foi rejeitado, mas não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uau! Como é isso? Deus está falando que Esaú se arrependeu e tentou recuperar a bênção do direito de primogenitura. Arrependido, mas não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Uau! É que Deus não perdoou, ele buscou, ele quis buscar a bênção de volta, mas ele não encontrou lugar de arrependimento. Por quê? Porque não tem arrependimento em Edom. Isso explica, porque muitas vezes eu e você vamos num culto, vamos num retiro, somos totalmente impactados por Deus. Deus acende lâmpadas na nossa vida sobre coisas que eu estou errado. Aí eu digo, uau, não, agora pronto, está resolvido o meu problema. Eu saio dali e dentro da minha natureza adâmica eu quero estabelecer a minha metanoia. Então eu saio dali dizendo que eu nunca mais vou fazer aquilo de errado, porque agora eu tive uma luz clara de Deus sobre isso. E o que acontece? Isso só dura pouco tempo. É a mesma coisa da dieta que começa na segunda-feira e acaba no primeiro aniversário da semana. Por quê? Porque não há arrependimento em Adão. O arrependimento não está em mim, nem em você. O arrependimento só existe no lugar em Deus. É por isso que quando eu tenho uma luz sobre algo, que acendeu uma luz, que eu digo, uau, eu estou errado. Eu não estou amando a minha esposa como devia. Eu não estou sendo sujeito ao marido como eu precisava. Eu não estou cuidando do meu filho como eu deveria. Eu não estou honrando meus pais como eu precisava. Uau, eu recebi uma luz nessa... Não tem arrependimento em mim. Eu vou ter que entrar no meu quarto, acessar o segundo boi, o sacrifício, a nova natureza que está em mim, porque esta sim me aquebranta, esta sim acessa lugares em Deus de arrependimento. Aí sim, quando esse arrependimento em Deus vem, ele estabelece um fundamento para me reconstruir a minha nova trajetória. Para me ter condições agora de fazer o que eu queria, ou não fazer o que eu não queria. Por quê? Tu vai tirar o som aí, filha? Então tá. Por quê? Porque para mim estabelecer uma nova construção, eu vou precisar de um novo fundamento. Não basta só receber uma informação bíblica aqui. Eu preciso agora me render ao Espírito. E a minha nova natureza sendo edificada, nela tem um arrependimento. Nela tem a sujeição ao meu marido, que em mim não tem. Nessa minha nova natureza, tem o amor que hoje eu não tenho pela minha esposa, que aqui não tem. Tem a capacidade de administrar as finanças, que aqui não tem. Nela tem a condição de remir, de interromper ciclos de derrota, de iniquidade na minha linhagem, que não tem. Por quê? Porque ele levou sobre si todas as minhas maldições, ele levou sobre si todas as minhas enfermidades, então eu preciso construir, eu preciso edificar a minha nova natureza. Não é uma informação, não é entrar na fila da bênção, não é entrar na campanha disso, não é entrar na campanha daquilo, não é ter uma informação e dizer agora sim, agora está tudo resolvido. Não, eu preciso ir para Deus e edificar a minha nova natureza. Edificar a minha nova natureza. Porque na minha natureza caída, eu vou me ofender com Deus. Em Adão, eu não compreendo o amor de Deus. Porque na minha natureza caída, eu já estou separado da graça. Só que Deus me deu uma nova natureza. Ele me deu um novo nascimento. Para que agora eu possa acessar os lugares em Deus, lugares nele. Para reconstruir a minha vida, reconstruir a minha humanidade, reconstruir os meus pensamentos. Por quê? Por causa do meu direito de primogenitura. Quando Adão morreu, quando Esaú morreu, quando Esaú entregou o direito de primogenitura, agora deixa eu voltar lá. Eu peço paciência para você. Irmãos, nós estamos dentro da casa real. Eu não tenho pressa de ir embora aqui. Você é meu alvo.
Já não tenho pressa de ir embora aqui. Você é meu alvo. Gênesis, capítulo 25. Vamos voltar lá para ver o quão forte é a nossa vida. Que realidades são essas? Gênesis, capítulo 25. Você quer falar alguma coisa, meu amor? Não? Tá junto comigo? Sim. Quando é ensino é assim mesmo. A gente tem que ter paciência. Figura. Isso, versículo 20, vamos lá. Versículo 31. Disse Jacó, capítulo 25, versículo 31. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Do que me aproveita o direito de primogenitura? Uau! Ouça-me. Esaú chegou cansado, afadigado, atarefado. E o Jacó disse... Ele disse para o Jacó: oh, que comida boa. É disso que eu preciso. É disso que eu necessito. Eu tenho direito de ser feliz. Me deu um apetite sobre essa comida. Uau, é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E Jacó disse assim: eu dou. Eu não dou não, eu negocio. O que você quer? Eu quero um direito de primogenitura. Olha a resposta. Ele respondeu: estou a ponto de morrer. Do que me aproveita o direito de primogenitura? Sabe o que ele estava dizendo? Do que adianta o meu direito de primogenitura? Do que adianta a promessa da ressurreição dentre os mortos? Do que adianta eu ter o meu nome escrito no livro da vida? Do que me adianta eu ser templo do Espírito Santo? Do que me adianta Deus ter me salvo? Se agora eu tô a ponto de morrer, eu não tenho meu apetite saciado, eu não tenho meu desejo saciado, do que me adianta essas coisas não palpáveis? Direito de primogenitura, isso é só quando meu pai morrer. Não, eu quero agora, eu estou cansado, atarefado. Irmãos, quando a gente está cansado, quando a gente está fadigado, quando a gente está atarefado, a gente começa a negociar o direito que nós temos no Cristo, o primogênito, em nós. Eu sei que você sabe disso também, mas eu vou relembrar. É quando você está muito cansado, é que você chuta o balde. Sabe quando você está cansado de amar e não ser amado? De servir e não ser reconhecido? De dar e não receber nada? Chega uma hora que você cansa. É nessa hora que você chuta o balde, que você fala o que não devia, que você destampa as sementes que você tinha já plantado. Sabe quando você está aborrecido? Você chega em casa um dia aborrecido, um dia que parece que esgotou, você dá e não é devolvido, você serve e não recebe retorno, você ajuda, mas não é ajudado. É nesses dias atarefados que a gente chega em casa, a gente sai da dieta, enfia o pé na jaca, entra dentro de um pote de sorvete. É nesse dia que a gente fura a academia. É nesse dia que a gente, em vez de orar, vai assistir um filme. É por isso que Jesus diz assim, ó: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Porque na sobrecarga, você negocia os seus direitos de primogenitura. Por isso, vem edificar a nova natureza. Porque você vai precisar enfraquecer a velha. E você enfraquece a velha, não é lutando contra ela. Você enfraquece a velha deixando de alimentá-la. Você não enfraquece ela lutando contra ela. Você enfraquece ela deixando de alimentá-la. E como que você deixa de alimentá-la? Dando comida para a sua nova natureza. Porque para uma das duas vai comer. Se você não comer da árvore da vida, você vai comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, isso está no X da nossa vida, desde o jardim do Éden. Se eu não alimentar a minha nova natureza, se eu não tiver uma dieta saudável, eu vou ter que cuidar daquilo que eu como e vou ter que cuidar daquilo que eu não como. Por isso, edificar a nova natureza em mim é a minha grande força. O que os homens e mulheres de Deus que têm grande vitória fazem não são coisas
é extraordinário. Não. São pessoas que decidiram edificar sua nova natureza. Achar lugares de arrependimento em Deus. Eu não tenho arrependimento em mim. Não existe arrependimento em Adão. Não existe quebrantamento em Adão. Você vai ver Adãos evangélicos ensinando, pregando, mas não edificados em sua nova natureza. Por isso que isso explica tantas quedas. Porque não tem ninguém bom nisso. Não tem ninguém forte nisso. Por isso não é o quanto que eu sei, mas é o quanto que eu me rendo àquilo que eu já sei. Como eu já falei em outros momentos, eu vou voltar a repetir aqui. Um dia, não tem muito tempo, eu já falei isso, passei 1 mês ou 2 praticamente contando essa experiência, porque ela estava forte dentro de mim, quando eu vi um médico ensinando sobre água. Eu fiquei muito espantoso, porque um vídeo com mais de 30 minutos falando sobre água, para minha vida toda, água era H2O. Eu sabia que O era oxigênio. H eu nunca nem soube o que era. Agora eu soube que é hidrogênio. E não fazia diferença nenhuma para mim, que eu também continuo sabendo o que é isso. Só que esse médico que levou 2 horas ensinando sobre água, ele falou do oxigênio, do hidrogênio, do pH, da salinidade, da água cítrica, de não sei o quê. Eu disse, Deus, água é isso tudo? Esse homem que me ensinou mais de 30 minutos sobre água, se ele não tomar a água, ele morre desidratado. Eu, que só sei que água é H2O, se eu tomar, eu me hidrato. E Jesus, ele disse que ele lava a igreja pela água da lavagem, pela palavra. Por isso, a palavra de Deus não é o quanto que você sabe, mas é o quanto que ela te hidrata. Amém. Tem gente que sabe, mas não é hidratado por ela. Não é hidratado pela vida da palavra. Não tem a sua nova natureza edificada em Cristo. Ele já estabeleceu uma graça para mim, de me dar uma nova natureza. E agora, eu preciso trabalhar para que ela seja edificada. Os downloads de Deus vão baixando. E isso nós vamos falar na próxima live, quando eu vou entrar aqui e eu vou ensinar sobre oração em línguas. Por isso que já anunciamos parte 1 e parte 2. Porque sem fundamentar, não podemos falar as coisas por falar. Nós precisamos de uma igreja fundamentada. Essa semana eu ouvi uma frase que diz o seguinte: a igreja evangélica brasileira, ela é extensa como o mar, rasa como uma piscina. Só que eu não aceito essa palavra. E eu vou falar uma coisa para você, meu amado. Não somos melhores que ninguém. Mas eu aprendi com o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, que humildade não é pensar menos de si. Humildade é pensar menos em si. Então não vou aqui ter falsa humildade. Pouquíssimas pessoas que passaram um tempo conosco não tiveram suas vidas aprofundadas e edificadas. Por isso, sem fundamento, nós não vamos para lugar nenhum. Não podemos viver no achômetro, não podemos viver... Deus, ele não iria pedir para mim e para você ser santo se ele não desse um caminho para a gente chegar lá. Deus não ia pedir para a gente ter fé se ele não desse um caminho para ele chegar lá. E Deus deu. Deus deu. Por isso nós vamos, na próxima live, nós vamos falar sobre a operação da oração em língua em nós. Amém. Que é uma das coisas, meu irmão, mais poderosas que eu já pude experimentar, que a Lulu já pôde experimentar, que as nossas meninas, que o meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, e tantos outros homens que têm relevância no reino de Deus, os quais são referência para nós.
não adianta querer construir uma vida na nossa natureza Adão. Não adianta. Se arrumar 10 namorados em Adão, se você ficar enchendo a paciência de Deus, dizendo, Deus, toca a minha vida, Deus, anda comigo, Deus, não me larga, Deus vai terminar os 10 namorados. Aí depois você fica triste com Deus, fica triste pensar que Deus não me ama, minha vida sentimental não dá certo. Deus falou que qualquer coisa construída em Edom, Ele mesmo destrói por amor. Agora, nessa hora que Ele destrói por amor, eu tendo o meu castelo destruído, eu penso, Deus não me ama. E Deus diz, eu te tenho amado. Mas vós dizei, no que o Senhor tem me amado? Se Ele não dá esse homem que eu queria, é porque você está querendo esse homem. Na sua carne, na sua alma, no seu sentimento. E o que eu quero dar para você é a partir do Espírito. Ainda que seja o mesmo homem, mas que seja por meio do Espírito. É preciso que... Foi isso que Jesus tentou falar para a samaritana. Ele encontrou a samaritana e disse, samaritana, cadê o teu marido? Ele disse, eu não tenho não. Ela falou assim, você teve 5. Só que o que você tem agora, o 6º, não é seu. Mas o 7º chegou. E o 7º, ele é uma água diferente dessa água que você vai buscar. Sabe essa água que você vem todo dia no poço? Ela mata a tua sede e você volta a ter sede? Ela mata a tua sede e você volta a ter sede? Esses são os seus maridos. Você tem um buraco dentro de você que só Deus pode preencher, samaritana. Eu te fiz uma adoradora. Por isso que você tem esse buraco dentro de você. Só que você é cheio de carência. Cada vez que você vê um homem, 3 elogios e 1 agrado, você diz, agora achei. Aí você vai, só que como você... Essa água desse poço, chega uma hora que ela volta a ter sede, ele mata a tua sede no momento, mas daqui a pouco seu problema é maior. E assim você já está no 6º. O 7º chegou. O 7º chegou para te ensinar o que é adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Não na alma, não na carência, não no sentimento, não na emoção, não na ofensa, mas vai edificar a sua nova natureza e vai libertando o teu espírito dentro de você. E você vai acessando lugares em Deus, lugares de liberdade que você nem sabia que existia para você viver, que você não sabia. Cada nível, cada sala de liberdade que você entra, você passa a ter uma nova medida de fé que você não tinha, uma nova medida de graça que você não tinha, uma nova medida de descanso que você não tinha. E algumas angústias ainda continuam. Por que com algumas angústias ainda continuam? Porque essas angústias é o meu espírito em ti dizendo, tem mais prisão para ser aberta. Eu quero caminhar com você em maiores lugares de liberdade. Por isso, uma das maiores ferramentas que Deus nos deu foi a oração em línguas, para que a gente edifique sobre a nossa nova natureza. Porque em Adão, nós nos ofenderemos com Deus, ainda que servindo a Deus, dentro de nós sempre vai ter uma pergunta. Ele me ama de fato, de verdade? Só em Cristo sonha na nossa nova natureza. A natureza do amor, edificada em Deus. É que a gente pode encontrar esses lugares, acessar esses lugares de liberdade. Os arrependimentos que eu preciso ter para edificar uma nova construção. Ser o marido que eu desejo, ser a esposa que eu desejo, o pai, a mãe, o filho que eu desejo. É por isso, irmãos, que hoje, alguns de vocês que estão me ouvindo, talvez seja o seu caso. Passou um tempo no seu passado de vida cristã que você sofria pela ignorância. Hoje não. Hoje talvez você sofre mais por aquilo que você sabe e não consegue viver do que por aquilo que você não sabe. Porque não adianta só saber. É preciso entrar nas práticas espirituais que liberam o Espírito dentro de nós para a gente acessar e viver as liberdades que Ele disse que estão disponíveis para mim. E diante disso eu quero orar por você e eu não estou aqui para enganá-lo. A próxima live eu já vou entrar num assunto chamado oração em línguas, mas sem fundamento não tem ensino. Gostaria de orar com você. Amém? Oi? Ok. Na próxima vai ter perguntas. Na próxima nós vamos orar aqui também para que pessoas
acessem esse dom. E acho que já tem esse dom acessado, que saibam usar essa ferramenta de maneira, de fato, que traga os níveis de liberdade que Deus tem para mim e para você. Vamos orar de novo, minha Lulu? Eu oro, né? Vamos orar. Queridos, essa noite foi uma noite de ensino. Talvez, conforme for, eu transforme isso num curso aí de 5, 6, 7, 8 aulas e coloque na plataforma, não sei. Mas eu gostaria que, como eu falei, nós não vamos tomar o vidro do remédio todo de uma vez só. Nós vamos tomar dose por dose, mas nós vamos tomar o vidro todo. A Casa Real, ela não tem plano de acabar, porque a família não acaba. A família não acaba, a família continua. É a nossa ideia que a gente vai construir um exército de famílias. E aí nós vamos saber a operação em línguas, o que tem a ver com filho, o que tem a ver com marido, o que tem a ver com sexo no casamento, o que tem a ver com a finança. Nós vamos saber isso. Amém. E na próxima live nossa. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito em nós. Sim, Deus. Obrigado pelo Teu coração sobre nós. Nós oramos agradecidos. Sabemos que o Teu Espírito está fundamentando a igreja para aquilo que está vindo sobre nós. Um espírito de uma família fundamentada, estruturada. Por isso, Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus. Para aqueles que acompanharam essa live, que possam, Deus, em Ti, sim, Pai. passar por ela de novo, amém, com a Bíblia aberta, verdade, Senhor. Trazendo as perguntas diante do Teu altar. Deus, sim, Pai. Sim, Senhor. Nós sabemos que está disponível uma nova vida. Quando o Senhor falou que é uma vida em abundância, isso não é uma informação, isso é uma realidade. O Senhor levou sobre si nossa maldição, levou sobre si nossa enfermidade. O Espírito do Senhor está sobre o Senhor para a libertação do oprimido, para dar vista ao cego, para fazer andar o paralítico, ouvir o surdo, falar o mudo. E nós cremos nas Tuas verdades mais profundas e sabemos, Senhor, que há um acesso para elas, que há um caminhar para elas. Eu oro em nome do Senhor Jesus sobre a casa de quem me ouve, sobre a família de quem me ouve, sobre esse homem, sobre essa mulher, Senhor. Pai, que o Teu Espírito fundamenta essas verdades, Deus, em Cristo Jesus, onde o Teu amor é revelado, Senhor, onde a Tua vida é liberada, Senhor, onde os Teus pensamentos eles são entregues. Sim, Senhor, em nome de Jesus, nós oramos mais uma vez para que toda fortaleza da mente, toda estrutura de pensamento caído, tudo aquilo que foi enrijecido, Senhor, na natureza caída, na falta de revelação do Teu amor, da Tua graça, que essas barreiras vão sendo destruídas, que esses ferrolhos vão sendo quebrados, que essas amarras vão sendo cortadas. Deus, eu oro por uma liberação do Teu Espírito. Sim, Senhor, libera o Teu Espírito agora, libera a luz nas trevas. Eu declaro o nome do Senhor Jesus, que as mentiras sobre esse assunto começam a ser dissolvidas agora, os enganos começam a ser arrancados agora, que as verdades mais puras, os fundamentos do Teu Espírito começam a ser agora edificados no interior deste homem, no interior dessa mulher. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós cremos no ministério dos anjos, Deus. Nós cremos no ministério dos anjos. Libera, Senhor, libera os anjos de cura para a cura, libera os anjos de libertação para a libertação, libera os anjos de livramento para livramento, libera os anjos, Senhor, de proteção para proteção. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós cremos no ministério dos anjos, mensageiros que o Senhor, Senhor, entregue e envia
para falar, para trazer, Senhor, pensamentos, para trazer, Senhor, percepções. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Senhor, nós oramos no nome do Teu Filho amado. Pai, faça-nos ouvir a Tua voz. Senhor, traz clareza em nossa mente. Senhor, que haja um éfeta, haja um abrir nos nossos ouvidos espirituais, haja um abrir de escamas, Senhor, nos nossos olhos espirituais. Nós queremos entrar naquilo que o Senhor tem. Pai, nós declaramos e nós imploramos ao Senhor, Deus, não nos deixe no raso. Não nos deixa, Senhor, no conformismo. Não nos deixa, Senhor, no ócio. Não nos deixa ociosos. Não nos deixe na inércia. Não nos deixe na morbidez. Pai, vem com cura, Senhor. Arranca-nos desse lugar. Senhor, desloca-nos de todo impedimento, de todo atoleiro. Nós queremos entrar nesses lugares onde o Teu Espírito gera vida, aonde a Tua vida é vida em nós, aonde as realidades do Teu Espírito são palpáveis. Pai, em nome do Senhor Jesus, Deus, nós oramos, Senhor, por aquela fé que transpõe obstáculos, aquela fé que nos faz resistir no dia mal, Senhor, aquela fé que nos faz avançar, Senhor, as barreiras, os obstáculos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, Deus. Eu oro, Pai, mais uma vez, Senhor, aquelas barreiras, aquelas barreiras cíclicas, aquelas quedas cíclicas, ó Deus, aquelas quedas, meu Pai, que cada vez que acontece, a culpa chega, a condenação vem, a desistência quer se instalar. Senhor, em nome de Jesus, Deus, eu oro, vem com o Teu Espírito, Senhor. Vem com o Teu Espírito, Pai. Vem com o Teu Espírito. Desabilita esse demônio. Desabilita esse demônio, esse espírito, Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, libera os Teus filhos, libera as Tuas filhas, mentes livres, pensamentos livres, interior livre. Eu quero declarar, Pai, uma capacitação, Deus, chegando, uma habilidade do Teu Espírito chegando. Deus, recursos do Teu Espírito chegando. Como nós precisamos, Senhor, como nós precisamos. O preço já foi pago, o Cordeiro já foi imolado, o Cordeiro já ressuscitou. Por isso eu oro, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aonde a desistência se instalou, aonde o desânimo se instalou, Pai, aonde a conformidade se instalou, Deus, em nome de Jesus Cristo, venha um vento, Senhor, assim como aquele vento que mudou o curso dos gafanhotos, assim como essas tempestades que arrancou placas, arrancou fios, meu Deus, assim venha o vento do Teu Espírito, Senhor, arrancar impedimentos, arrancar, Senhor, os ladrões da fé, os ladrões da vida, os ladrões da esperança, Pai, em nome de Jesus, na vida desse homem, meu Deus, aquela sabedoria que lhe falta, na vida dessa mulher, aquele quebrantamento que lhe falta, na vida do filho, meu Deus, amizades que chegaram, meu Deus, eu declaro desatada agora, amizades que chegaram por meio de tatuagens que foram feitas, por meio de pactos e de filmes assistidos, de desenhos animados assistidos, de beijos que foram dados, meu Deus, aonde houve uma ligadura ali, aonde houve uma ligação ali, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, vem com o Teu sangue agora, Senhor, estabelece corte de ligaduras de iniquidade, corte de ligaduras de iniquidade geracionais, meu Deus, desfaz amizades agora, desfaz, Senhor, amizades malignas agora, e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos pelo Teu Espírito, vem com o Teu fogo, Deus, queima a impureza, Senhor, queima o engano, queima, Senhor, em nome de Jesus, e haja uma liberação sobre o Seu povo, haja uma liberação, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, meu irmão, em nome de Jesus, a vida com o Senhor é uma construção, e porque a vida com Deus é uma construção, por que a vida com Deus é uma construção? Porque se você é templo do Espírito, se você é uma casa, você é uma construção. Amém. E a vida com Deus é uma construção. Amém. Por isso que a Bíblia diz que quem ora em línguas edifica a si mesmo. O que é a palavra edificar? Ela vem de edifício. E é isso que nós vamos ver na próxima aula. Se você quer ser um sobrado ou se você quer ser um edifício. Porque você que vai escolher quantos andares de construção espiritual vai ter na sua vida.
Deus abençoe. Um beijo no coração da sua vida, da sua casa. Quer dar um tchau aqui, Sarinha? A gente nem tô arrumada pra vir aqui, mas se a gente não vir, né? Não é, gente. Só pra avisar, pra quem perguntou, o PDF dessa aula vai sair nos próximos 2 dias. É uma aula mais difícil de escrever, mas a gente vai colocar todos os versículos e vai deixar logo abaixo a aula. Deixa eu só dar uma dica pra você que tá aí. Assim que você entra na plataforma, aqui no canto esquerdo, tem 3 risquinhos brancos e tem ali a aula de boas-vindas. Embaixo da aula de boas-vindas tem o tutorial. Ali ensina a mexer em toda a plataforma. Então, vai ensinar você a entrar no grupo do Telegram, Facebook. Essa semana eu vou me esforçar para colocar vários tutoriais de como mexer na plataforma, no Telegram e no Facebook. Então, vale muito a pena você entrar. Um beijinho. Beijo. Se esforça um pouquinho para ir futricando ali, que a gente vai aprendendo também. Mas as meninas estão se esforçando bastante para dar todo o suporte. Um beijo. Continuamos juntos. Deus abençoe.